Vitor Roque, né, o jogador que o Palmeiras vem sonhando aí, o centroavante, o camisa 9, que tem mexido com os sonhos dos palmeirenses. É um jogador de 19 anos e a situação é complicada, né, porque hoje ele pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis, também lá da Espanha, até o meio do ano. O Betis pode exercer aí a sua opção de compra ali, cerca de 25 milhões de euros. O Palmeiras já teria sinalizado, inclusive, de que cobriria essa proposta, esse valor, para que o Vitor Roque viesse aqui para o Brasil, viesse jogar no Palmeiras, mas tem que compor o negócio com o Barcelona, né? O Barcelona, que é o dono dos direitos lá do Vitor Roque, apesar dele estar emprestado ao Betis, o Betis tem até o meio do ano para exercer essa opção de compra, já contratou outros jogadores ali pro ataque, então o Vitor Roque ele não é um titular absoluto, tem que haver uma composição muito grande para que esse jogador de fato venha vestir a camisa do Palmeiras. O Palmeiras queria que o Vitor Roque viesse já agora no início do ano, existe a possibilidade dele pintar apenas para o Super Mundial da FIFA no meio do ano, então tudo está sendo muito conversado. Ontem a presidente Leila Pereira esteve num evento aí do Banco Digital do Palmeiras e conversou com os amigos do Sport TV exatamente sobre o interesse no Vitor Roque. Então vamos escutar aí. Se depender de você, tia Leila, o Vitor Roque será ou não será atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras? Pode rodar. Sim, se depender de mim, meu caro amigo, se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende dos outros clubes, depende do empresário, depende do atleta, não depende de mim. Se eu fosse decidir sozinha, realmente, o que depende de mim, eu garanto. O que depende de terceiros, eu não garanto mais absolutamente nada. Tá, então a palavra de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras tem sido muito criticado aí por muita gente em relação a essa falta do camisa 9, a uma falta de um pouquinho mais de ambição, de agressividade, vamos dizer assim, nas contratações para essa temporada de 2025. Então devolvo para vocês aí, para vocês comentarem essa frase aí, essa declaração de Leila Pereira. Daqui a pouquinho eu retorno aqui para a gente falar muito mais de Palmeiras no programa de hoje e, claro, sobre esse evento aqui na Federação Paulista, tá certo, Michele? Devolvo para você aí, minha amiga. Valeu, Zé. Vitor Roque, e aí? A pressão está muito forte em cima da direção do Palmeiras, especificamente da presidente Leila, por parte da torcida, no sentido de trazer reforços. O Vitor Roque, para mim, seria um baita reforço. Ah, Gafo, você está falando nenhuma novidade? Claro que não estou falando nenhuma novidade. Mas se chega, é um jogador que chega para ajudar muito o Palmeiras. E aí a presidente colocou à mesa problemas que são reais. Depende do jogador, depende do clube espanhol, depende do Barcelona, né? Agora, eu estou olhando aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol. O Betis, ele é o 8º colocado, né? Se fosse eu, Vitor Roque, isso é uma decisão pessoal, decisão do jogador, né? Mas fosse eu, Vitor Roque, com a idade que eu tenho, já negociado com o Barcelona, já tenho uma boa independência financeira. O que o Betis pode dar para ele em termos de currículo, em termos de título? Eu viria para o Palmeiras. Estamos nos avizinhando de uma Copa do Mundo. Estamos muito perto de uma Copa do Mundo. A gente sabe as dificuldades que a seleção brasileira tem na montagem do time. O Dorival está com dificuldades. Agora, talvez, o Neymar possa voltar. O Vitor Roque, eu viria para o Palmeiras, um time que briga por títulos, viria para jogar, não é? Viria enriquecer o meu currículo, entraria novamente numa vitrine, financeiramente estou legal, posso ir uma Copa do Mundo, de repente o Brasil se dá bem na Copa do Mundo e a carreira decolar. Ficar lá encostado no Betis, eu viria para o Palmeiras. Mas, repito, é uma decisão do jogador, Silvio. O Vitor Roque é um jogador precoce, né? Porque mesmo muito jovem, quando ele aparece aqui no futebol brasileiro, ele já demonstrava muita personalidade, qualidade técnica, jogador decisivo, soluções rápidas, inteligente. Agora, vamos lá. Se eu fosse o Vitor Roque, como você disse, se estivesse no Barcelona, encostado, reserva do reserva, né? Pô, tá no Real Betis. Eu poderia até pensar, pô, vou brigar por vaga no Barcelona, que é um dos gigantes mundiais. Mas sendo titular do Real Betis, emprestado ao Real Betis, o que é o Real Betis perto do Palmeiras? É isso. Não dá nem para comparar. Então, jogando... ele vai continuar sendo jogador do Barcelona. Sendo visibilidade no Palmeiras. Outro clube, para talvez no futuro voltar ao Barcelona, como é o que está acontecendo, eu viria para o Palmeiras quer fácil. Comprar, ele não seria mais do Betis, né? Mas tudo bem, que compre. Fizer uma boa Copa do Mundo, se fizer uma boa Copa do Mundo, tal, vai ser negociado de novo. Ó, o chileno mandou pra gente que o Cucho Hernández, o colombiano, foi contratado agora em fevereiro, assumiu a titularidade como centroavante do Betis. Ele é um atacante. Então, nem titular absoluto ele é. Ele melhorou
o rendimento dele nas últimas rodadas. Porque assim, né? Mas para jogar no Bet não dá nem para comparar, gente. Dinheiro ele também viria para o Palmeiras. Dinheiro é fundamental, mas não tudo na vida. O cara é jogador de futebol. O que o cara quer? Né? Jogar, então, né? Ou seja, já tem a independência financeira. O cara foi negociado com o Barcelona. Pouca grana ele não ganhou. Então já tem a grana. Pô, vai ser feliz, velho. Vem pro Palmeiras. Já pensou você disputar uma Copa do Mundo, fazer uma belíssima... Qual a chance de disputar uma Copa do Mundo jogando pelo Betis? Pode até ser, mas eu viria para o Palmeiras. Colocaria no currículo possibilidade grande de título. Ele é novo ainda, depois tem mercado europeu. Porque no Palmeiras ele é titular, né? No Real Betis ou ser o 9 do Palmeiras. É isso. Mas a decisão realmente é particular de cada... Às vezes ele não quer voltar pro Brasil. Pode ser então é também. opção. Porque Né? na carreira, muitas vezes, e não é só o jogador que decide, o empresário também entra na mente. Fala. Muitas vezes corretamente, outras vezes nem tanto, né? Pô, é um passo para trás, demonstra um fracasso numa ida, já muito cedo. É um caso pra Europa. diferente, porque ele foi de forma, como você disse, muito precoce. Ó, e tem o Super Mundial aí também. Muito precoce. Né? Ele vai, faz um belo trabalho no Palmeiras, Copa do Mundo e tal. Tem mercado pra ele de volta no futebol O Betis europeu. tá no Super Mundial? Não. Nem tá, né? Não tá. Então, nem tá. Eu não lembro do grupo do Betis. São 36, Ele tem Copa sei lá, do Mundo, 32 gente. Ele tem, times, Copa, né? ele tem possibilidade O de Copa Palmeiras do... tá. O Palmeiras tá, então. Mas esquece, né? Não tô nem falando desse Mundial, não. Tô falando do Betis Mundial. não tá. Mundial de seleção brasileira, de seleções, cara. Ele consegue brigar por vaga na seleção brasileira, ser útil à seleção brasileira, pô. Ó, e Sobre o mercado, o Palmeiras avançou para contratar o zagueiro Mikael, que está no Houston Dynamo da MLS. Revelado pelo Atlético Mineiro, o zagueiro de 24 anos está no futebol norte-americano desde 2022 e deve chegar no Brasil nos próximos dias. A diretoria do Verdão também continua tentando ali a contratação do atacante Vitor Roque do Barcelona, que está emprestado ao Betis. a manifestação dos jogadores contra o gramado sintético gerou uma reação do Palmeiras. Então o José Paes vai voltar agora para falar pra gente como que foi essa reação do Verdão, Zé. Pois é, né, Michele? O gramado do Allianz Parque é um gramado sintético, então o Palmeiras se viu aí na necessidade de responder através de uma nota oficial. Então vou ler aqui um trechinho para vocês, a nota é um pouquinho longa, separei um trecho para ler aqui no Gazeta Esportiva. Olha só, o clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. Este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica. Em um outro momento da nota, o Palmeiras ainda diz que não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Você citou aí que o Dudu foi um dos que repostou essa nota conjunta dos atletas, né? O Dudu foi por muitos anos jogador do Palmeiras, é considerado um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e ele foi duramente criticado por isso, por ter postado essa nota. Inclusive, lá em 2020, o Dudu, ele deu uma entrevista e disse o seguinte sobre o gramado do Allianz Parque, que estava sendo sintético, estava sendo colocado sintético lá em 2020, em fevereiro de 2020, e aí ele foi perguntado sobre essa nova grama, sobre esse novo piso da Casa Palmeirense. Ele disse o seguinte, o Dudu, abre aspas, particularmente eu gosto bastante da grama sintética. A grama é muito boa, o estádio está muito legal e poderemos jogar mais vezes no nosso campo com essa mudança de grama. Lembrando que esse campo sintético aí do Palmeiras é completamente aprovado pela FIFA. Então devolvo para vocês aí, para vocês poderem falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui no programa de hoje, Michele. Aí a FIFA aprovou, mas a FIFA não deixa jogar a Copa do Mundo em grama sintética, não é isso? Ainda não. Ainda não. Mas os jogos As principais ligas do futebol europeu também não. É isso que eu ia te perguntar. Não tem gramado sintético. E aí, o que vocês acham? Ó, eu parto do pressuposto, Garrafa, que é sempre melhor a grama natural. Macia, fofinha, linda, maravilhosa, cheirosa, verdinha, é mais bonito de ver, o jogador se sente mais confortável. Claro que o natural é sempre melhor. Agora, quando você tem gramados naturais, cheios de tufos, buracos... Aí é tudo, né? Aí eu prefiro a sintética, a grama sintética aprovada pela FIFA. Não é o gramado sintético que a gente bate pelada aí de final de semana, é uma outra conversa. Aprovado pela FIFA. Então, entre um gramado natural ruim e um gramado sintético desse nível aí,
o gramado sintético, mas eu sempre vou preferir a grama natural desde que ela esteja em boas condições. O Pacaembu é natural. Não, sintético. Mudou. Também o novo é sintético? Mudou. Ixi. Então, é assim, primeiro, quem são os protagonistas? Os jogadores. Que bom que os jogadores estão se manifestando. É. Que bom, que importante. São eles que utilizam esse equipamento. Né? Não sou eu, não é o Silvestre, não é você em casa. São eles. É. Então, que importante que estão se manifestando. Aliás, a classe dos jogadores sempre foi muito omissa. Precisou, não sei se o Neymar está puxando essa fila, quem está puxando essa fila, né? Se manifestar. A questão que eu acho que é importante é não passarmos pelo clubismo de quem tem grama sintética, quem não tem, somos todos contra o Palmeiras. Não é isso que está sendo colocado. Eu acho que não podemos partir para esse caminho. Temos que ouvir aqueles que se utilizam do gramado, que são os jogadores. O que pensam os jogadores? O que pensam os jogadores de jogarem às 11 horas da manhã? Mas me parece, eles têm todo o direito, concordo com você, mas me parece que é um movimento clubista esse. Se você tira do contexto, por exemplo, o Dudu, o Dudu foi oportunista com essa declaração. Desculpa, ele jogou a vida inteira nesse gramado aí. Não a vida inteira, mas desde que tem o gramado do Palmeiras sintético. Nunca reclamou, chegou a elogiar. Então, Silvestre, sabe? mas não vamos, eu e você, entrarmos nisso. Estou defendendo exatamente ao contrário, que não seja algo do nível clubístico. E outra coisa, a questão não me parece, Michele, ser contra ou a favor de grama sintética e grama natural. Eu acho que os atletas devem brigar por uma boa condição de gramado, porque não adianta você ter um gramado e, por exemplo, o estádio do Morumbi, você tem as imagens aí, filho? Teve show da Shakira, né? Como é que tá o gramado do Morumbi? Vai tá machucado, a gente já vai mostrar claro. como que tá o gramado do Morumbi. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito aí sobre, primeiro, as contratações, né? E a Leila bateu o martelo, falou que quer, né, a qualquer custo, contratar o Vitor Roque. Só que, infelizmente, não depende só dela. Então, o que depender dela, sim, vai fazer de tudo para contratar o Vitor Roque, que é um jogador que está jogando lá fora, é contratado do Barcelona, mas está emprestado e na reserva. Então, até que foi comentado aí, né? Poxa, seria muito melhor para ele, teria muito mais visibilidade vir para o Palmeiras. Então, a gente espera sim que o Vitor Roque opte por vir ao Palmeiras, consiga convencer tanto o seu staff, né? Que é muito importante em toda essa negociação, e vestir a camisa do Palmeiras, que ajudaria muito o Palmeiras e ajudaria muito o Vitor Roque também. Jogaria o Super Mundial, teria muito mais visibilidade para a seleção brasileira, né? Então, a gente fica na torcida aí, acreditando que o Palmeiras consiga fechar com o Vitor Roque. E o Mikael, o zagueiro, né, praticamente fechado, já está viajando para o Brasil para fazer exames médicos e aí poder assinar. Então, rapaziada, assim, nas contratações a gente sabe que ficou muito aquém. Em dezembro a Leila prometeu muito, entregou bem pouco, mas pelo menos se fechar com o Vitor Roque já ajudaria muito. Eu acho também que valia ainda tentar a contratação do Matheus Pereira. Já falou que não quer ficar lá no Cruzeiro, então volta essa possibilidade aí do Matheus Pereira, porque a torcida está pegando no pé dele. Quem sabe Matheus Pereira pode voltar para o radar e nesses últimos dias fechar sim com o Verdão. A situação do gramado. Foi falado ali que não pode ser clubista. Até concordo. Mas vamos falar a verdade. Tá? Essa questão toda surgiu na terça-feira. Tá? Que os jogadores fizeram essa postagem. Mas foi clubista. Por que foi clubista? Porque o jogo clássico foi no domingo, Choque Rei. E o Oscar e o Lucas não entraram, não foram titulares, porque com medo de se machucar com o gramado sintético do Allianz. E aí passou segunda-feira, teve essa discussão, porque o Zumeu Dias não entrou com eles dois, e aí na terça-feira veio esse boom aí falando sobre gramado sintético. Então por isso que o Palmeiras se posicionou. Eu acho que ele até se posicionou corretamente, tá?
Então eu quero saber de você. O que você acha de tudo que foi falado aí na reportagem? Primeiro sobre Vitor Roque, aí tem a contratação do Mikael, mais um zagueiro, né? Porque o Gomes tá lesionado, o Mikael não é da capacidade não é da categoria, na verdade, do Vitor Reis, mas chega para compor o elenco. E essa questão do gramado. Então participa com a gente, deixa aí nos comentários o que você acha. Concorda ou discorda com tudo que foi falado, tá? Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notícia aqui do seu Verdão Notícias, né? Claro, e deixa o like, rapaziada. Muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.